dica hoje de uma toalha. De uma toalha no seu quarto, na sua sala. Vem comigo, a gente vai hoje trabalhar um pouquinho diferente. Vamos começar aqui sentadas. Então cruza os dedos lá atrás, abre bem o peito. Isso. Que delícia, hein, gente? Como é que tá sendo? Tá tudo ótimo, né? Estamos caminhando. Que bom. Se hoje você puder inserir um pouquinho de caminhada no seu dia, eu vou ficar muito feliz, viu? Vem, troca. Pelo menos 5 minutinhos por dia, será que dá? Vai lá, ó, coloca uma música e vai caminhar, nem que seja uma volta no quarteirão. Mini passos. Você não precisa dar passos gigantes, você precisa estar na direção certa. Na direção certa de ganhar vida, de ganhar saúde para o seu corpo. Então vamos lá, olha só, você vai deitar de lado, vai virar de barriga para cima. Você vai deixar os seus pés aqui bem embaixo dos seus joelhos, mãos estendidas, dedinho para baixo. Eu vou elevar aqui o meu quadril. Lembra que a gente aprendeu a fazer a ativação abdominal lá? Eu inspirava na torácica, expirava fechando as costelas e ativava meu abdômen? É isso. Então, aqui eu quero que você faça isso. Inspira, expira, deixando o abdômen durinho, 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 durinho. Isso. E fica. Devagar vai descendo. Inspirou, expira, sobe. Isso. Mantém o abdômen e fica. E vai voltar devagar. A gente vai levar uma perna cravada no chão, calcanhar cravado no chão. A outra perna estendida, eu vou trazer a outra perna lá na direção da minha crista ilíaca, como se eu quisesse cruzar a perna e volto, ó. E volto. Mantém o abdômen, olha. Voltei. Tem um pouquinho de mobilidade de quadril e também ativação de abdômen, tá? Só mais um. E se você tem dificuldade de deitar no chão, sem problemas você deitar no sofá, na sua cama. Vem, traz a perna, flexionando. Vem de novo. Repara que o abdômen sustenta aqui. E mais um. E vou voltar. Vou pedir para você levar uma perna, a outra em cadeirinha. Então virou 90 graus aqui em relação ao quadril, em relação à perna. Pedir para os dois braços ficarem lá em cima, olha. Mãos fechadas, é como se você estivesse numa postura em 4 apoios, só que invertida. O que a gente vai fazer? Vai levar o braço direito lá para trás, o esquerdo lá para frente, e a perna esquerda para frente. E volta. Vou trocar. E volta. E volta. Eu acho que eu vou chamar essas aulas aqui de pílulas de saúde, hein? Isso aqui é uma verdadeira higiene para sua coluna. E volta, troca. E vou trocar. E voltei. Volta lentamente uma perna, a outra para o chão. A gente vai virar em 4 apoios. Agora sim. Aqui para o chão. Deixa os pés conectados no chão, não o peito do pé, olha. Conectei no chão. E aí então eu vou empurrar o chão com os meus ombros. Vou olhar para a minha virilha. Então eu preciso trazer a virilha para frente para eu enxergar. Faço um C gigante com a minha coluna. Vou olhar lá para frente. E volto.
solto o ar, inspiro, expiro. Mais uma vez, expiro. A última e expira. Vou apoiar agora o peito do pé no chão e vou sentar lá no meu calcanhar, braços estendidos, apoia a testa no chão. Volta devagar, apoiei. Para terminar, eu vou pedir para você levar o braço aqui, olha, bem nesse espaço, entre um braço e uma perna. Vou olhar para você, ó. Apoia o ombro no chão. Volta. Aqui a gente está fazendo uma mobilidade de escápula e de torácica e de lombar, hein? A lombar está sendo alongada aqui. E vou voltar. Vamos lá, a gente vai inverter o sentido dos pés. Se você conseguir ficar aqui de cócoras, abre bem o peito, apoia as mãos no chão. Eu vou estender as duas pernas, olhar por entre os joelhos. E vou voltar, eu tenho certeza que agora... Você está mais preparada para ouvir a próxima palavra. Seja uma bênção na tua vida. A gente se encontra amanhã por aqui. Oi pessoal, meu nome é Juliana Menezes, eu sou mãe de 2 filhos, o André de 18 anos e o Gabriel de 10. Eu acompanho Mães com Fé na leitura bíblica diária, acompanho também o Clube da Leitura com livros que têm me abençoado muito na maternidade. Meu maior desafio, sem dúvida nenhuma, é tentar controlar minha ansiedade, meus medos em relação ao futuro dos meus filhos. E o versículo que tem me acompanhado ultimamente tem sido tudo posso naquele que me fortalece. Estou muito feliz com o próximo movimento Mães com Fé, o 3º movimento Mães com Fé. Eu convido vocês para participarem, tenho certeza que será uma bênção para todos nós. Um grande abraço, até lá! Olá, tudo bem com vocês? Que alegria e que privilégio estarmos mais uma vez, hoje também adorando e não palestrando junto com vocês no movimento Mães com Fé. Vamos cantar juntos? Música conhecida. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Exalte o Senhor, glorifica o Senhor, aproveita esse momento. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. E você, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai ser
exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Glória a Deus, o nosso Senhor é exaltado no céu. Que Deus abençoe você, sua família, que o dia de palestra seja abençoador na sua vida. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Olá, Mães com Fé! Olá! Gente, é um prazer, uma honra poder participar do terceiro movimento Mães com Fé. Obrigado, Drica. Obrigado, Tati, pelo convite. Com certeza nós estamos juntos nessa caminhada. Obrigada pela oportunidade, porque a gente vai compartilhar um pouco daquilo que nós temos aprendido ao longo de mais de 15 anos no universo financeiro, como investidores tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos. E nós somos pais, né? Pais do Davi e da Sara, a gente vai falar um pouquinho deles mais pra frente. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre como ensinar as crianças a lidar com dinheiro. Com dinheiro. Super importante. Super importante. Para a gente começar, nós queremos falar um pouquinho da questão da semeadura, né? A lei da semeadura, todos aqui conhecem e sabem, a Bíblia fala muito sobre isso. E o que semearmos, nós vamos colher. Você já parou para pensar que vivemos hoje as consequências das nossas escolhas? E se você não parou para pensar, é bom você pensar, porque amanhã você vai viver as consequências das escolhas de hoje. Exato, mas você sabe que vivemos também as consequências das escolhas dos nossos próximos. Aqueles que convivem com você vão viver as consequências das suas escolhas também. E quando a gente amplia esse campo de efeito do que nós fazemos, o nosso temor precisa aumentar, ou ele deveria aumentar, né? Essa é a questão da nossa responsabilidade como pais. Mas antes da gente continuar esse assunto da lei da semeadura, vamos nos apresentar um pouquinho? Vamos, eu sou o Raul. E eu sou a Lê Nogueira. Nós viemos para os Estados Unidos em 2015 e viemos com o Davi e a Sara pequenininhos, né? Eles tinham 4 e 6... 4 e 6, 5 e 7, por aí. Isso, e foi uma decisão assim, bom, sempre é uma grande decisão quando você muda, né, do seu país pra cá, e a gente... Quando você muda de cidade, de casa já é uma grande decisão, quando você muda de país é uma decisão gigantesca. E a gente sabia que eles iriam viver consequências das nossas escolhas. Bom, mas... nós, lá no Brasil, nós éramos líderes de adolescente, nós já investíamos em imóveis no Brasil. Aqui nos Estados Unidos nos tornamos life planners, somos investidores ainda e temos uma agência que é o Investir na América, que fala sobre estratégias de investimento e planejamento para o futuro e planejamento para a vida. Mas, então, vamos lá, vamos continuar. Nas finanças... Especificamente na educação dos filhos, tudo o que plantarmos, eles colherão. Afinal de contas, a lei da semeadura é uma lei natural que todos deveriam conhecer muito bem, né? Mas existem tantas outras que descrevem maneiras que a gente tem a relação de causa e efeito, e tudo isso está relacionado. E entender essas leis naturais ou universais é importante para conduzir bem as nossas vidas e a nossa casa. Mas vamos ficar na lei da semeadura dentro do âmbito financeiro, antes da gente entrar na parte prática da educação financeira para os nossos filhos. Eu imagino que, como você... aliás, eu imagino que como nós, você tem um forte desejo de ver os seus filhos crescerem fortes e saudáveis, não é mesmo? Mas e financeiramente, você já parou para pensar como que você quer que eles sejam? Estáveis, abundantes, ou na corrida do rato, matando um leão por dia. Ai, não, né? E vocês querem, você quer ver seus filhos como você está hoje financeiramente, melhores do que você está hoje, ou com menos, de repente é too much, né? É muito, e eles podem ter menos. Olha só, nas finanças, especificamente na educação dos filhos, como a gente falou, eles vão plantar, eles vão colher. Né? E não só pela consequência das nossas escolhas neles, mas por causa da lei
da unidade, é uma outra lei, né? Estamos ligados a um nível de subconsciente coletivo. Tudo que fazemos, eles vão copiar de certa forma. Aliás, se você não está acreditando muito nisso, presta atenção como você fala, como você anda, como você age, a sua atitude. Se não tem ali uma influência do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, da sua tia, do seu tio, aquela pessoa que foi referência para você. E os nossos filhos, inevitavelmente, vão ser parecidos com você em alguns, se não em muitos aspectos. Pense nisso. Agora, será que eles vão te imitar nas finanças? O que você acha? Vão? Então, se eles vão te imitar em como você fala, como você age, até na forma que você para, eu me pego várias vezes na mesma posição que meu pai parava. Então, eles vão te imitar também na forma que você trabalha com as suas finanças. E a educação financeira, a gente não recebe na escola. A gente recebe de casa. E eles vão observar tudo que você faz com as suas finanças. Preste muita atenção nisso. Então, como é que nós vamos fazer com que eles escolham uma vida financeira saudável, abundante e generosa? Gente, existe o fluxo correto, né? E qual é o fluxo correto? Bom, primeiro, nós pais, você mãe, você pai, aprende. Aí então você vive e depois você ensina. Mas como nós estamos falando aqui de filhos, então você tem duas opções. Ou você aprende rápido para ensinar, ou você aprende com eles. Oh my God! Gente, não é complicado, não é difícil e eu acho que é uma ótima oportunidade para vocês aprenderem juntos, para vocês se conectarem. Isso é muito, muito importante. E afinal de contas, finanças é um assunto extremamente importante que tem que entrar no dia a dia da sua família. Quebra esse tabu, tem que ser uma conversa de sempre. Sempre. E existe um guia. E eu tenho certeza que você tem o melhor guia de finanças aí na sua casa, que é a Bíblia. A Bíblia nos ensina, nos dá direção, ela nos revela muito bem como que nós devemos agir com o nosso dinheiro. Agora, por quê? Por quê? Educação financeira. Por que isso é importante? Para você ter bons resultados nas suas escolhas. Lembra da lei da semeadura que a gente... Traz ela de volta aqui. As pessoas bem educadas, elas tomam melhores decisões. Agora, quando a gente fala de finanças, pessoas bem educadas financeiramente também tomam melhores decisões, que levam a bons resultados financeiros e até a independência financeira. Ah, independência financeira. A tão sonhada independência financeira, gente. Nossos filhos, eles não sonham com a independência financeira porque eles já têm, de certa forma. Não, eles têm completamente, né? Porque eles dependem de vocês. Mas para eles tudo é alcançável, eles não têm limite. E o essencial para eles já vivem, né? Eles já tá garantido, gente. Você que está suprindo tudo que eles precisam. Por isso que normalmente não há preocupação nas crianças. Esse tema ele se torna mais importante quando eles querem começar a gastar, comprar alguma coisa, né? Quando eles querem gastar com alguma coisa que eles realmente desejam, né? Não com um joguinho, mas quando ele quer aquela roupa, aquela tênis, aquela marca que ele vê os amiguinhos, aí eles começam a prestar atenção nesse negócio de finança. O ideal é não esperar esse momento, porque eles já estão observando vocês. E comece a introduzir esse assunto já antes, já cedo, com um cofrinho, né? Existem metodologias que você já pode começar desde cedo com a criança. Não espere a criança despertar para comprar alguma coisa que ela quer muito. Ali ela já, de repente, já passou, né? Vamos antes. Agora, é importante a gente entender o seguinte: trabalho faz dinheiro. Educação financeira retém o dinheiro. Inteligência financeira multiplica o dinheiro. Então tem um nível mais avançado do que a educação financeira. Tem, e a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Olha, o trabalho, vamos começar nesse primeiro, do trabalho faz dinheiro. Bom, a forma mais comum de se fazer dinheiro é assim, né? Existem a herança. Existe herança, tem quem é sortudo e ganha na loteria, por exemplo, mas se você, como nós aqui, né, não se enquadra nessas duas categorias, então resta o quê? Resta trabalhar. E glória a Deus, claro, né? Porque o trabalho edifica o homem. E se te serve de consolo, é isso aí, vamos trabalhar. Mas olha só, se tomarmos decisões sábias hoje, podemos entregar para os nossos filhos a feliz experiência da herança.
Conforme Provérbios 12, 23, ele fala, né, que herança é algo bom. É algo que é importante a gente deixar para os nossos filhos. E se você não concorda, vai lá ler a Bíblia, vai lá em Provérbios 12, porque está escrito lá, não foi a gente que criou essa frase, não. As crianças entendem que você trabalha para ganhar dinheiro. E o que é preciso ter dinheiro para pagar contas e comprar coisas. Mas será que essa forma delas verem, né, das crianças verem, não estão transmitindo uma imagem de que o dinheiro é um vilão e que tira os pais de perto dela? Os meus pais, quando você fala assim, eu preciso ir trabalhar, não posso ficar com você, ou final de semana eu preciso trabalhar, ou não dá para ir em algum lugar porque eu preciso trabalhar, presta atenção nessa imagem que nós passamos para os nossos filhos a respeito de dinheiro. Aí a gente precisa começar a trabalhar um pouco nisso, né? Porque a gente precisa buscar passar a imagem que o dinheiro, ele é um meio de bênção para que nós possamos ter mais qualidade de tempo junto com eles, né? Para poder realizar desejos nossos e deles, para poder ajudar outras pessoas. A gente precisa passar todos esses valores e conceitos para os nossos filhos. Trabalhar é preciso. Então vamos entender na parte de reter esse dinheiro, a educação financeira. Vamos entrar um pouco mais nesse assunto. E aqui nessa parte de educação financeira a gente fala de conceitos, planejamento e o uso de ferramentas que vão te ajudar a caminhar naturalmente para a inteligência financeira, que com a combinação de estratégias financeiras a gente consegue fazer o dinheiro multiplicar na prática. Ok? Então vamos avançar um pouquinho na parte de educação financeira, que é o que retém o dinheiro, porque eu imagino que você já trabalha, você já está... o dinheiro já está vindo de alguma forma. Exato. Então vamos entender o básico. E isso, gente, tudo que a gente está ensinando para vocês, a ideia é que você aprenda e que você, de certa forma, ensine para os seus filhos. Eu não sei qual a idade dos seus filhos, de repente eles ainda são pequenininhos e ótimo, você tem bastante tempo para colocar isso que a gente vai te ensinar na prática, né, em prática, para quando seus filhos começarem a ter um certo entendimento, eles vão poder acompanhar com você. Agora, se os seus filhos são mais velhos, pré-adolescentes, adolescentes, faz com eles, vai ser muito, muito bom. E o primeiro ponto é explicar sobre receita e despesa, o básico do básico. O básico do básico. Ninguém ensina, mas a gente já sabe que existe a receita e a despesa. Quando a gente está falando de receita, é tudo que entra, né, de recursos na família, e a despesa é tudo que sai. E a gente precisa entender que o equilíbrio correto, né, as pessoas falam assim, não gaste mais do que ganha, mas na verdade o equilíbrio correto é gaste o mínimo possível, né, que você possa aumentar esse espaço entre receita e despesa. Gastar demais compromete o futuro. E ficar negativo, né, gastar além do que recebe, ou no crediário, né, que fala, é comprometer o seu presente, comprometer muito o seu futuro. Então, precisamos trabalhar em baixar essas despesas. Se o seu filho, talvez ele entenda os números negativos, eu não sei qual é a idade dele, mas na escola a gente aprende, né? Acho que é no, sei lá, 4º ano, a gente começa a aprender os números negativos na aula de matemática. Então, não deve ser difícil transferir isso para o conceito dinheiro para os filhos, né? Explicar isso para os filhos. Quando nós gastamos tudo o que nós recebemos ou gastamos mais do que nós recebemos, a gente não avança, estamos no negativo, ok? Agora, como é que a gente consegue baixar essas despesas? Vamos apresentar para vocês o funil financeiro. E aí você apresenta isso para as crianças também, mas as crianças mais velhas, tá? As crianças mais novinhas não vão entender. Isso é para você compreender, para você pôr em prática, para você ensinar para os seus filhos. O funil financeiro, ele vai fazer com que suas despesas diminuam para que você tenha um maior espaço aqui. A gente já falou sobre isso. Use esse dinheiro para quitar, quando você baixar essa despesa, que vai ter dinheiro sobrando aqui, use para quitar suas dívidas, construir a reserva de emergência e qualquer outra reserva, como uma reserva de viagem, um mimo, presentes, oportunidades, ou o que você quiser. Como é que a gente pode aumentar essa diferença? Então, eu não sei se vocês têm acesso a uma planilha orçamentária, se vocês fazem um controle
controle orçamentário. Se não faz, comece a fazer, nem que seja no papel e caneta, pondo no caderno ali todas as fontes de renda e todas as despesas. Exato. O objetivo principal aqui, gente, é aumentar essa distância. Você pode aumentar a distância diminuindo sua despesa, ou você pode aumentar a distância aumentando sua receita, né? Ou você pode fazer o melhor dos mundos, que é diminuir a despesa e aumentar a receita. Exato. Quando a gente pensa nas despesas, vamos nas despesas. Ali nas despesas a gente tem necessidades e desejos. Entenda a diferença de cada um e ensine seu filho essa diferença. Embora o seu filho possa ter algumas boas razões para chamar alguma coisa de necessidade, certifique-se de ser sempre firme e dê exemplos ao discutir a diferença entre necessidade e desejo. Por exemplo, um smartphone. Smartphone, o seu filho pode falar que é uma necessidade. Mas ele até pode ser uma necessidade, mas não necessariamente o mais novo e o mais caro é uma necessidade. Ele é um desejo. Agora, e o videogame? A mesma coisa. O videogame, ele pode ser eu não diria que é uma necessidade, mas vamos colocar ele como uma necessidade, mas de novo, não o último modelo, não o mais novo, não aquele que conecta na internet, isso é um desejo que ele tem porque talvez outros amigos tenham. E um carro? Não, os filhos mais velhos, né, os adolescentes os pais. E tal, os pais. Gente, analise bem se esse carro realmente é uma necessidade ou se ele é um desejo, porque ele vai gerar mais custos. Não é só o custo do carro, né? O carro, o seguro, mais a despesa, mais a gasolina, etc. Uma coisa importante, nós não queremos enviar uma mensagem para as crianças, para os nossos filhos, de que os nossos desejos não importam. Na verdade, os desejos deles não importam. Mas se nós fizermos um planejamento para essas necessidades e separar um fundo, um envelope, um potinho para os desejos, vai ser muito melhor. Ensine os seus filhos a resistir ao desejo de comprar coisas por capricho, ok? Bom, aqui a gente tem um modelo de planilha orçamentária que a gente usa, e inclusive nas consultorias que a gente faz com os nossos clientes, e ela está disponível para vocês, caso vocês precisem de uma planilha para começar a fazer o controle de vocês. Sim, nesse controle a gente consegue visualizar de fato para onde está indo cada centavo do nosso dinheiro. E a gente poder ensinar isso para as crianças, para os filhos, claro que em menor escala, né, com menos campos, mas é muito importante para que as crianças já cresçam entendendo para onde está indo o dinheirinho delas. Na verdade, dependendo da idade das crianças, a gente até colocou mais para frente um gráfico, mas vai ser 2 campos, 3 campos no máximo, né? Mas é importante a gente já colocar essa cultura de acompanhar. Esse hábito, isso é super importante. Exato, porque assim você consegue fazer a criança lá na frente sofrer menos para fazer esse controle. Agora, quando a gente faz esse controle, né, e essa planilha e o funil e tudo mais, a gente consegue, percebe aí o movimento? A gente consegue baixar a despesa e aumentar esse espaço do oba, né? Essa é a parte que interessa para nós adultos quando a gente pensa em futuro. E a gente precisa colocar isso no hábito dos nossos filhos também. Criar essa cultura neles, né? Exato. Aqui a gente está colocando uma representação para você ter uma ideia, né? É só uma sugestão, né? Não é, claro que a gente até colocou lá, é só uma sugestão mesmo de como você pode distribuir o seu orçamento. E colocando ali a parte maior é a parte essencial, né? Todos os seus gastos essenciais. Importante você pensar na questão de investimento, 20% em investimentos. 15% você separa como educação e lazer e 10% a gente jamais pode esquecer dos nossos dízimos e ofertas, né? E a gente poder ensinar isso para os nossos filhos já desde cedo, gente, faz toda a diferença. E para eles que são mais novos, a gente já pode pôr uma cultura de fazer um investimento maior, né? Então eles têm ali uma boa parte para o lazer, porque na verdade eles não têm conta a pagar, né? Então, o que eles mais querem gastar. Exatamente, né? Eles podem usar metade daquilo que eles fazem, 50% para lazer, para diversão, para compras. Eles deveriam já começar a criar o hábito de 35% desse dinheiro eles irem guardando e investindo para eles entenderem como isso funciona. E super importante também que eles tenham a cultura de dar dízimo e ofertas, ali 15%, 10% de dízimo e mais 5% para que eles possam também estar fazendo ofertas, para que isso fique bem claro e enraizado na vida deles.
ao ensinar o seu filho a obedecer com o dízimo, obedecer ao Senhor com o dízimo, você vai colocar seu filho em posição de receber muito mais do Senhor, porque existe uma promessa, né? Malaquias 3:10 fala isso, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolher. Gente, isso é maravilhoso, poder passar isso para eles e passar essa questão da obediência. E olha só que interessante, como Deus, ele vai abrir as janelas do céu e ele vai derramar. Mas é interessante que a Bíblia não fala que você... Tenta entender o seguinte, Deus abre a janela, mas cabe a nós fechar os ralos. A gente precisa aprender a administrar toda essa riqueza que Deus nos dá a partir da obediência que nós temos nele. Então, entender sobre educação financeira, conceitos das finanças, para que toda essa bênção que o Senhor nos promete dar, por causa da nossa obediência, e a gente poder reter esse dinheiro, poder administrar, gerir com sabedoria. Sejamos responsáveis, sejamos diligentes. Mordomos daquilo que o Senhor nos dá. E poder ensinar isso para os nossos filhos é preciosíssimo e eles estão observando você. Agora, qual é o próximo passo aqui na questão do conceito ainda de educação financeira? Precisamos ensinar que quanto mais tempo o nosso dinheiro for investido, mais riqueza nós vamos construir ao longo do tempo. Mesmo que a gente coloque, mesmo que os nossos filhos coloquem, poucas quantias. A gente colocou lá naquela tabela, né, a questão no gráfico, para as crianças investirem com 35%. Gente, é maravilhoso se a gente já conseguir colocar esse conceito na cabecinha deles. E aí, enquanto eles já estão aprendendo que uma parte do que ele recebe hoje vai lá para o futuro, a gente já ensina também termos simples de investimentos, como juros simples e juros compostos, aporte, rendimento, taxa de administração, cap. O cap é o teto, tá? Para quem não sabe, é até onde vai, onde corta, onde bloqueia, onde limita. Então é importante que a gente apresente a estratégia de investimento e aí que a criança entenda que o importante é ela entender, escolher, colocar o dinheiro e esquecer que aquele dinheiro existe, porque aquele dinheiro está multiplicando para que lá na frente ela possa usufruir daquilo que ela está plantando hoje, né? A gente planta, a gente colhe. A gente vai colocar um videozinho bem interessante que explica os juros compostos. Os juros compostos, gente, é a ferramenta mais importante que nós temos para que o nosso dinheiro multiplique. Então, assiste esse videozinho, vamos lá. Um cara muito inteligente disse uma vez: os juros compostos são a 8ª maravilha do mundo. Aqueles que os entendem, ganham. Aqueles que não, pagam. Juros compostos podem ser compostos, mas não são nada complexos de entender. Para ajudar a entender os juros compostos, primeiro dê uma olhada nos juros simples. Digamos que você tenha $100 ganhando 5% de juros simples. Isso significa que todos os anos o seu saldo aumentará em 5% de seu capital inicial. Nesse caso, $5. Por outro lado, os juros compostos se acumulam anualmente, o que significa que os juros que você ganha anualmente são adicionados ao seu capital inicial, ganhando seus próprios juros no ano seguinte. É juros em cima de juros. Jura? Com juros simples, o crescimento do seu saldo é constante, mas com juros compostos, não só o seu saldo cresce, ele está crescendo em um ritmo ascendente. A verdadeira beleza e o poder dos juros compostos aparecem a longo prazo. No exemplo anterior, após 30 anos, você teria acumulado um total de $250 em sua conta de juros simples. Não é ruim, mas essa mesma conta com juros compostos teria $432,19. São 73% a mais de dinheiro no seu bolso. Então, juros compostos podem ser seus melhores amigos quando eles estão trabalhando a seu favor, mas é importante perceber que eles podem ser devastadores se estiverem trabalhando contra você. Pense nos cartões de crédito. Acontece que Einstein sabia o que estava falando. Muito bem, esse videozinho ele é muito interessante no sentido de entender o conceito dos juros compostos. E quando a criança, já numa idade, claro que ela já consegue assimilar melhor a informação, recebe essa informação, gente,
o legado que nós podemos deixar para os nossos filhos pode ser indescritível. Então, é muito importante a gente conseguir passar esses conceitos para os nossos filhos, entender, viver e passar esses conceitos para os nossos filhos. Um segundo passo dentro da questão da educação financeira é você abrir uma conta poupança e ensinar que ali estará circulando o dinheiro do dia a dia da criança. Na poupança, a poupança não é investimento. Não coloque o dinheiro de investimento dos seus filhos na poupança. Isso foi ensinado pra gente, não é? Como é que é? Tem sido passado ao longo dos anos e a gente vê centenas e milhares de pessoas que deixam dinheiro parado na poupança. E a poupança ela só vai perdendo valor porque ela não consegue acompanhar nem direito a inflação. Então vamos ensinar correto, vamos ensinar que a poupança é para circular. Lembra aquele 50% do dinheirinho das crianças? Fica na poupança. Agora, para onde vai o investimento? Gente, é importante vocês abrirem uma conta para acumulação para o futuro. Uma conta que não vai permitir o acesso fácil. Porque a ideia é que esse dinheiro fique trabalhando para a criança. Gente, isso também traga para você. Coloque o seu dinheiro num lugar, uma parte do seu dinheiro num lugar em que ele vai trabalhar para você, vai trabalhar para o seu futuro. Queremos ensinar algo para os nossos filhos, mas temos que viver isso também, tá? Então, abra uma conta para acumulação para o futuro, mas mesmo que o futuro deles esteja distante, nós sabemos que esse tempo passa muito rápido e não podemos desperdiçar esse ativo que é insubstituível. O tempo que você perdeu, você não recupera. Tem gente que fala, né, vou recuperar o tempo perdido. Não existe Difícil, isso. mesmo porque lá na frente dos nossos filhos eles vão fazer faculdade, eles vão casar, eles vão ter condição financeira. Como é que vai ser? Eles se prepararam para esse momento? Nós nos preparamos para esse momento? Nós preparamos eles para esse momento? E um dado importante aí, estatística, mostrando a realidade aqui dos Estados Unidos, é a questão das dívidas estudantil, né? Dívida de faculdade, do college, passa de trilhões. É maior que a dívida de automóvel, financiamento de automóvel. E ali embaixo a gente tem as dívidas do cartão de crédito. Você pode até pensar, né? Meu filho vai talvez conseguir uma bolsa, vai estudar numa escola pública, mas, gente, essa fase também tem gasto. Se ele vai para uma escola pública que não é na sua cidade, se ele vai para outro lugar, ou tem todos os custos, né? De vai livros. ter um gasto ou pequeno, que vai ser grande já, ou grande, que vai ser gigante. Nos últimos 40 anos, gente, o preço da faculdade aumentou 6 vezes. Aquelas faculdades pagas. Precisamos nos preparar para esse momento. Os nossos filhos vão crescer, eles vão para a faculdade e não seria justo da nossa parte não entregar para eles essa última etapa, né, que está conosco, ou a primeira etapa da fase adulta deles, a gente não poder suprir, não poder contribuir para a formação e para o começo bem da fase adulta deles. E o planejamento ideal para uma criança que vai, né, para o futuro dessa criança, aí no Brasil, é a previdência privada. Assim que o Davi e a Sara nasceram, nós fizemos para eles e quando nós mudamos para cá, nós acabamos transferindo para cá tudo que a gente já tinha acumulado para eles. Aqui nos Estados Unidos é um pouquinho diferente, chama plano indexado, mas é algo que Existe o conceito da previdência, existe a previdência privada aqui também, mas o plano indexado é algo que no Brasil não tem, mas aqui tem, que oferece algo a mais além da previdência privada. Então, se você está no Brasil, procure pelo menos se informar para uma previdência privada para a idade de quando chegar na faculdade. Se você está aqui nos Estados Unidos, aí tem algumas outras alternativas além da previdência privada, mas é super importante que esse dinheiro vá ficando lá acumulado para ele desde o começo. Se você fez quando ele nasceu, ótimo. Se você não fez, faça agora, porque não dá para voltar no tempo. Mas cada dia que passa está mais perto de chegar naquela data importante para a faculdade para ele, assim como você para sua aposentadoria e ele para a aposentadoria dele também. E é interessante que o plano indexado aqui nos Estados Unidos, ele é muito mais do que só um plano de acumulação para o futuro. Ele está embutido aí em um seguro de vida, então ele oferece muito mais benefício do que só essa acumulação com rendimento. Mas isso é mais para frente, ou se você tiver mais dúvida, a gente fala no particular com você. Gente, o importante é entender que nem tudo é sobre dinheiro, mas tudo é sobre valor. As coisas mais valiosas na vida não são conquistadas, na verdade, com dinheiro, né? Se for pensar, né? Saúde,
inteligência, um abraço, o tempo que você passa com seus filhos e participar de cada etapa do crescimento deles, poder ver o sorriso, poder ver a primeira palavra, as conquistas que ele vai alcançando e poder estar do lado deles. Isso é a verdadeira riqueza. E para a gente poder participar de tudo isso, a independência financeira é a que nos permite, né, ter essa forma de abundância com o tempo e com eles. Os nossos filhos, eles estão nos observando. Então, começa por você. Aprenda a construir e passe para os seus filhos os valores corretos que vão além do dinheiro. Isso é legado. Pois é, e qual o melhor momento para começar esse planejamento? O quanto antes a gente começar, é melhor. Né? Como eu falei agora há pouco, era melhor que a gente tivesse começado isso há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, quando eles nasceram. Mas se não deu para fazer, o melhor momento é a partir do momento que você sabe, a partir do momento que você recebe essa informação. A palavra até fala em Lucas 14, 28, né? Qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro e faz as contas dos gastos para ver se tem com o que acabar? Gente, os nossos filhos, nós estamos construindo um futuro para eles. Precisamos parar e sentar e analisar para ver como que a gente vai sustentar tudo isso. E envolve dinheiro. Precisamos aprender sobre educação financeira e ensinar sobre educação financeira. Então, nós queremos deixar aí algumas dicas de leitura. Claro que a primeira dica é o principal guia de finanças que existe, que é a Bíblia, mas o segundo guia um livro que eu quero deixar com vocês é o Money and Finance for Kids. Esse livro, gente, ele é bem fininho, ó, ele tem em português também, vende na Amazon, é da Thelma Ribeiro, e ele tem, assim, a introdução do que é dinheiro, como começou, quais as opções que a criança pode ter. Essa é uma leitura para o seu filho fazer, tá na linguagem dele. Se você não sabe como explicar, esse livro ajuda bastante. É muito bom esse livrinho. Um segundo livro que eu recomendo, esse é para você, é O Pai Rico e Pai Pobre, um clássico. Clássico, do Robert Kiyosaki. Isso, e esse livro realmente tem que fazer parte aí da sua leitura, dos seus livros de cabeceira. E existe um seriado, para quem está aqui nos Estados Unidos e quer entender um pouco mais do que é finanças, do que é a economia americana, fica com certeza essa dica de seriado, chama Explicando o Dinheiro, ou em inglês, Money Explained. Tá lá no Netflix. Ok? Eu quero agradecer a oportunidade de poder compartilhar com vocês esse assunto que é muito importante. A gente sabe que é muito extenso, tem muita coisa para ser falada a respeito de finanças, mas o quanto antes você começar a aprender e você colocar em prática e ensinar os seus filhos, melhor. Isso é sabedoria. Exatamente. E aqui tem as informações das nossas redes sociais, então segue a gente lá no Instagram, manda pergunta, manda suas dúvidas. A gente está sempre falando sobre finanças, sobre economia, sobre dinheiro e sobre como poder usar isso de forma positiva para as nossas vidas e para o reino de Deus. Muito obrigada. Até mais.